Fala, torcedor rubro-negro, vamos embora. Bom dia, um bom dia de esperança, um bom dia de acreditar. É isso que resta e é isso que o torcedor rubro-negro tem que ir atrás. Hoje tem jogão, Galo Mineiro do meu querido amigaço aí, do torcedor rubro-negro, né? Todo mundo gostou dele, Bruno Tostes, que veio ontem aqui para conversar com a gente sobre o Galo, a quem eu convido você. Ao final desse pré-jogo, a gente coloca as indicações de vídeos, vai estar lá, sinal aberto, né? Como a gente não tem feito, tem falado dos outros clubes. Eleições, né? Chegando, então você, para se ligar aí com relação ao clube, a arena, o papo das eleições, a arena, base, Thiago Neves, enfim, a gente fez uma geral do Atlético Mineiro, Mineiro não, Atlético, né? O Bruno até me corrigiu, pô, Alessandro, é Atlético, os outros é que são Atlético disso, Atlético daquilo, então, para ele aí a gente fala Atlético, o Galo, né? O Galo que não é mineiro, é o Galo mesmo, né? Vamos colocar assim, chamar meu querido Bruno Noblar. Bom dia, querido. Atipicamente, hoje é sábado. Bom dia, Alessandro. Bom dia para toda a torcida do esporte. Esse sábado aí, dia 24 de outubro, tô meio de ressaca, viu, Alessandro? Os dias têm sido bem corridos. Admito que ontem pude aproveitar um pouquinho mais a sexta-feira à noite, acordando aqui para esse pré-jogo de uma partida bem complicada que vai ser esse Atlético e Sport. Adorei o meu xará, viu? Diga-se de passagem. Já tentei falar o sobrenome dele algumas vezes e quando eu tava fora do ar não acertei, não. Mas gostei muito aqui do papo que você e ele falaram, figuraça. E hoje a expectativa, Alessandro, de um jogo complicadíssimo. De um Atlético que tem um estilo de jogo bem ofensivo, que se vê que o adversário está nas cordas, vai para o nocaute mesmo, vai pisar, vai esmagar. Então o Sport vai ter que estar muito atento e convenhamos, um pontinho lá em Minas Gerais já vai ser de muito agrado. Eu falei com o Bruno, Alessandro Matias, né? Antes da gente entrar nos dois papos aqui, eu comentei ontem com ele que eu prefiro jogar 3 zagueiros, 3 volantes. Não sei, vamos ver aí qual será realmente, que a gente tem o provável time, mas enfim, não se tem. Mas aí o Bruno colocou, Alessandro, com aquele jeito dele falar, lá de Minas Gerais, sabe como é? Enfim, aí ele disse, eu não jogaria com time reativo. Eu iria para cima do Atlético para tentar alguma coisa. Aí eu disse a ele, cara, concordo contigo, né? Quem fica lá atrás, né, jogando por 1 ou 2 bolas, a tendência é muito maior de perder. Mas o Sport não tem essa competência no ataque hoje. Não dá para dizer que o Sport é competente nos seus ataques, né? Teve uma fasezinha boa, mas daqui a pouco o negócio não dá nem para dizer que foi uma fase boa. Então, eu vejo por aí... Já estabilizou, né? Infelizmente, a gente está nesse problema aí aliás, não. Desde então, né? A gente está com esse problema de elenco. Tem um time, olhe lá, e não tem elenco, de fato e de direito. Mas eu queria, já que você colocasse o primeiro papo para a gente conversar antes de entrar literalmente no pré-jogo de Atlético Sport. Jogaço hoje, pelo menos de expectativa da gente, né? Pois é, Alessandro. A gente vai começar hoje pelo Jair Ventura, técnico rubro-negro aí. Essa semana saiu uma situação aí falando com alguns diretores do esporte. Já estão fazendo uma pressão no trabalho do Jair Ventura, que o nome dele não era de agrado. Então já tem essa pressão aí, logo depois do esporte perder 4 jogos, né? Admito que eu não imagino que ele esteja pressionado no comando. Eu gosto do trabalho que ele faz. Acho que já cometeu alguns erros, sim, como todo mundo comete erros. Eu acho que ele tem que rever um pouquinho a forma do esporte jogar. Quando tentou ir para cima do Botafogo com a escalação com 2 pontas, não deu certo. O Sport é um time que, quando está levando o gol, se desestabiliza um pouco dentro de campo, não sabe muito bem como reagir. O Sport é um time que não consegue virar partidas, né? Se o Sport levar um gol, a situação fica complicada, tem que sair na frente mesmo para vencer o jogo, mas eu não vejo ele como pressionado no cargo, como algumas pessoas colocaram aí em redes sociais, né, falando que alguns diretores não são fãs do trabalho do Jair Ventura, e para mim é o primeiro assunto de hoje, porque ainda assim acredito que com as 4 derrotas ele tem certa, como é que a gente pode colocar, Alessandro, tá me faltando agora, um certo crédito, né, assim como a gente citou quando o Luan Poli errou lá contra o Botafogo, a gente citou isso também.
O Sport só está na posição que está por causa dele. Se fosse qualquer outro técnico aí, eu ficaria... Né? Eu não tenho essa certeza, mas com o Jair, pelo menos ganhou esse fôlego inicial. Vamos ver se o Jair terá sorte, porque competência ele tem. Se ele terá sorte, claro, a história dele conta por ele, né? O que a gente está expressando aqui agora. Mas vamos ver se ele consegue, no elenco do Sport, produzir isso. Essa história do Jair Ventura pode ser dividida em vários capítulos. O primeiro, anteontem, perdão, o diretor, VP de comunicação do Sport, o Gaioso lá, como é o nome dele, meu Deus, agora esqueci, Jurandir Gaioso. Ele entrou em contato com... A gente tem uma comunicação com o clube, né? Um grupo de WhatsApp aí, para quem acompanha a parte profissional, e ele mandou um recado lá, até a linguagem, não sei se é daquele jeito que tem que se falar com profissionais, por mais que tenha direito de falar, mas falou do jeito dele, enfim, e colocando que isso é história, que não se tem que se basear por um perfil fake, é um perfil que ninguém sabe o que o Bahia está colocando nas notícias que são fake carimba, que o outro lá não sei onde carimba também, outro clube, eu não vejo por aí, né? Alguns colegas comentaram comigo como se fosse um tipo de ameaça, né? Inclusive já foi dito, né? O Sport iria, nas redes sociais, se não me engano, o Sport iria botar o carimbo de fake nas notícias dos jornalistas. Eu acho que é uma guerra que não se deve comprar. Acho que não se deve comprar essa guerra. Cara, vamos dar um exemplo. Dizem que eu sou bandido, dizem que eu sou gay, dizem que eu sou não sei o quê, dizem que eu sou feio. Cara, eu sou honesto, eu sou lindo. E caramba, humilde. Humilde. Então, mas falando sério, não tem que entrar nesse mérito. A imprensa fala o que quer e a gente... Eu, né, vou falar por mim, em todo lugar tem profissionais que não são tão, né, zelosos com a informação, mas eu trabalho com a informação que eu vou buscar com não, 2, 3, 4 fontes, né? Então não garanto pelos outros. Então, o que eu tuitei é verdade. Jair Ventura não é que esteja ameaçado. Jair Ventura está numa condição hoje que ele sempre esteve na Ilha do Retiro. Tem quem quis trazer ele e teve quem não queria ele na ilha e continua não querendo. Quem a turma está achando que não quer? Chico Guerra. Todo mundo dizendo que Chico Guerra que quer derrubar o cara. Não é nem esse termo, né? Derrubar, mas que não gosta do cara. Chico Guerra foi que trouxe o cara, né? Então não há que se falar nisso. Então já estou defendendo, já estou fazendo um serviço para o Sport, que não é Chico Guerra a pessoa que não gosta de Jair Ventura, né? Então, para a galera ter essa noção. Quem é que não gosta, Alessandro? Eu prefiro, neste momento, não opinar. Inclusive, ligaram para mim, teve gente que ligou para mim, ligado ao clube. E, pô, que história é essa? O momento não é de fazer isso. Aí eu já expliquei para ele 10 mil vezes e para todo mundo. Eu não sou de líder, eu não sou de torcida organizada, eu não sou de assistir jogo na arquibancada, eu sou de ir para jogo para trabalhar. Nós temos um canal sério, trabalho sério, somos profissionais. Então aqui não há que se falar que tem que animar. O Sport amanhã ganha de fulano, hoje vai ganhar do Atlético de goleada. Não, cara, hoje para o Sport ganhar é bronca. Eu não estou aqui para fazer animação de torcida, não. Quando é para animar, a gente anima. Quando dá. Quando não dá, não tem esperança, ou que a esperança é pouca, que é hoje, a gente, porra, como você bem conversou comigo em off, hoje empate é comemorar. Empate é comemorar contra o Atlético. Então, existe essa história aí, e, claro, como qualquer profissional, tem quem gosta, tem quem não gosta. Agora, eu acredito, e disse, brincando para essa pessoa que ligou para mim, vamos apostar 2 partes, fora outras coisas que eu não posso dizer aqui, senão as pessoas vão pegar com o que eu estava conversando. Mas vamos apostar, perde do Atlético nesse final de semana e perde do Atlético do Paranaense. Ele fica? Eu digo que não. E pode até ficar. Só porque a gente está falando isso e os outros colegas, pode até ficar. Mas não sei, sabe aquela história, Bruno? O técnico está garantido. Sabe como é? Começa a ser aquela história de estar garantido. E não está, né? Técnico nenhum está garantido, e quando diz isso algum diretor, não está. Eu acredito que 2 derrotas o Jair Ventura, sim,
fica muito ameaçado, porque tem gente lá que não quer ele dentro do esporte, nunca quis, né? Não é, no caso, o Chico, e bola para frente. Vamos acreditar. Eu acho uma bobagem Jair Ventura sair do time. Vai colocar quem? Que dinheiro? Quem é a pessoa? Também acho. Já errou do ano passado para esse ano continuar com o Guardiola. Guardiola saiu, já era para ter saído no final do ano. E é certeza, se tirar o cara depois, no início do ano, era para ter tirado antes. Não ia dar certo. Né? A coisa, o Sport jogou uma segunda divisão, enfim. Adoro o Guardiola, adoro ele. Eu sou um cara que não tenho que falar mal dele de forma alguma. Mas o time do Sport, com ele, subiu. Mas a gente sabe a quantas subiu o Sport. Culpa dele? Também, claro. Quem não erra, quem não acerta, tem todo um conjunto aí. Mas o elenco do Sport também não ajudava nesse sentido. Né? Para uma segunda divisão era bom. Era elenco para estar entre os 4 mesmo. Mas, enfim, é outro capítulo. E você concorda comigo? Acrescenta, acha injustiça esse clima todo aí? Olha, eu acho que esse clima tem sido criado de uma forma com muita ênfase para um momento que também não é tão desesperador assim. É claro que o Sport vem de 4 derrotas consecutivas, claro que o momento não é bom, que o time está se aproximando perigosamente da zona de rebaixamento, mas todo mundo sabia que durante o campeonato inteiro seria isso. E a ideia que a gente tinha no primeiro semestre, com o final do Pernambucano e com os primeiros jogos da Série A, é que o Sport passaria talvez o campeonato inteiro dentro da zona. Então já aí chegou, trouxe esse fôlego novo, o Sport conseguiu uma boa sequência. Agora tá patinando, né? Parece para mim que sentiu quando veio a primeira derrota pro Flamengo, depois sentiu, consequentemente, também uma questão física, a falta de elenco como um todo, porque quando uma peça sai, a que entra de reposição não consegue manter o nível. Eu acho que sim, existe uma pressão dentro do Sport pro Jair Ventura. Acredito eu que ele não cai se perder pro Atlético Mineiro hoje, porque para mim é outro resultado normal, e o Sport, se chegar aí a 5 derrotas consecutivas, vai ter perdido para primeiro, segundo e terceiro colocado, que é Flamengo, Inter e Atlético Mineiro. São 3 times que a disparidade técnica existe e é muito maior. Claro que os jogos que a gente fica, poderia ter buscado melhor, eram contra Botafogo e Bragantino, mas também faz parte. Então eu acho que tem que ser pressionado, acho que o sinal de alerta tá ligado, mas não de uma forma de dizer, se não ganhar tal jogo aqui, você vai ser demitido. Eu acho que o grupo gosta do Jair Ventura, acho que o Sport está na colocação ótima, pelo que a gente esperava, 12º colocado, para abrir essa rodada, mas eu acho que ele tem que trabalhar sempre com sinal de alerta, mas não com essa coisa de, se perder esses 2 jogos, você tá fora, você já tá no seu ultimato aí, né? Dá para dizer assim. Eu acho que ele ainda não chegou a esse ponto, mesmo com essas 4 derrotas seguidas. Agora sim, pelo menos o que eu espero é que o Sport não ganhar do Atlético Mineiro, o Sport jogue a vida contra o Atlético Paranaense em nível de final, porque vai ser um jogo já de 6 pontos aí para o futuro, que vai ter que o Sport vencer para terminar o turno, pelo menos, de uma forma sem respirar por aparelhos, né? Respirando de forma normal. O Sport que viajou, a gente conversou aqui, essa semana você não estava na resenha, no Bom Dia, mas o Sport antecipou, não informou para ninguém a viagem, e foi unanimidade na nossa resenha, no Bom Dia Rubro Negro, eu, Pedro, Maranhão e o Matheus Schuller, nós concordamos, os 3, foi unanimidade na mesa, que o Sport, para evitar possíveis confrontos com torcidas organizadas, né? Houve esse adiantado, porque se eu comunicava para a imprensa comunicava o voo, tudo direitinho, mas antecipou, fez já estava, né? Acredito que já estava combinado, né? A concentração, concentração, no outro dia de madrugada, a viagem para Minas. Acho que chamou por uma atenção, né? Por uma atenção que eu acho que não ia dar torcida organizada na saída. Agora, na volta de Minas Gerais, se não jogar apagão, goleada, aquela coisa absurda, aí sim, aí eu acho que o torcedor, né, de torcida organizada, eu acho que existe sim. Eu acho que deixaria para viajar em escondido, né, vamos dizer assim, sem dizer o horário, na volta, se for o caso, né, que a gente torce que não, e não na ida. Você não estava aqui nem comentou isso com a gente, né, claro. Eu acho que poderia sim, Alessandro. Ainda não era isso necessário. Eu acho que até já vai chamar mais atenção, né, para o Sport não fazer isso de novo. A torcida organizada foi receber o time do aeroporto, se eu me lembro bem, na 3ª rodada, após o Sport empatar com o Atlético Goianiense. O Sport estreou o campeonato com vitória e perdeu para o Vasco e empatou contra o Atlético. Aí teve lá um certo tumulto, torcida organizada querendo conversar e tal, que nem era o momento.
E convenhamos, mesmo se perder pro Atlético hoje, como mais uma vez vou dizer aqui em todos os meus comentários, vai ser um resultado normal, que não seja por goleada, é claro, não seja um 4-0 aí, que aí sim eu acho que não é apenas um soco, sabe? É aquele soco que realmente derruba. Eu acho que você levar uma outra goleada, né? Porque foi assim contra o Flamengo no Rio, considero 3-0 uma goleada, enfim, levou 5 gols contra o Inter, mas eu acho que talvez tenha sido precipitado, mas já foi aquela coisa, né, de vamos evitar. E eu acho que na volta é que se deve evitar mesmo essa situação, ainda mais se vier de um resultado negativo lá em Minas Gerais. Eu acho que foi certo, já era melhor evitar nesse momento. Agora, na volta, é mais difícil você fazer isso, né? Não tem muito como você fugir da torcida, porque querendo ou não, logo na sequência vai ter jogo. Qual o próximo papo? Próximo papo são os novos reforços do Sport, né? Que o Sport segue em busca de contratações. Essa semana, como foi muito bem falado aqui no Pratico Sport TV, a punição da FIFA lá, o Sport conseguiu, né, resolver, pôde voltar a escrever os jogadores, né? O Sport está liberado e continua aí no mercado. As informações que eu via ontem dos repórteres aqui de rádio, de Pernambuco e tudo mais, é que o Sport está no mercado com a prioridade de um atacante, de um centroavante, que é claro que o Sport precisa. É um nome que, a princípio, pelo que eu vi o Igor Moura, lá da Rádio Jornal, comentando, era um nome que já foi artilheiro de liga internacional, seja Argentina, seja Uruguai, enfim, aqui da América do Sul, e é um nome que não é muito conhecido pelo torcedor. Então, talvez quando chegue aí, muita gente vai se apegar aos números, ou talvez ao nome, né? Talvez quando chegar o nome dele, o pessoal diga, pô, faça a mínima ideia quem é esse cara. Outros talvez olhem para os números e os números desse jogador sejam bons. Eu não tenho de fato a informação, Alessandro. Eu tinha alguns palpites, mas nada muito concreto de quem seria esse centroavante. Agora é claro que o Sport continua atrás de lateral, né? Agora para a direita, porque depois que o Rafael saiu, ficou só com o Patrick, né? Para a direita, apesar que o Raul Prata até vai para o banco de reservas finalmente, depois de 2 meses aí lesionado, mas que o Sport ainda está em busca aí de lateral. Né? A lateral esquerda é um problema sério, que não se resolve aí com só o Sander e Juba, e finalmente o Júnior Tavares, mas que ainda não jogou nesta posição. Então o Sport está em busca aí de lateral e atacante, que são os 2 pontos que mais precisa, na minha humilde opinião, para esse momento. Pois é, tem o menino Mikael que chegou. A conclusão que eu vejo é que realmente, e está certa, não se deve colocar todos os créditos, né, em Hernani Brocador apenas, e principalmente no Mikael. Menino novo demais, e o Hernani já provou, e não dá para jogar com o Hernani com um time reativo. Hernani vai ser, por mim, Hernani reserva até o final do Campeonato Brasileiro, porque não dá para jogar de outra forma, e reativo não dá para um cara plantado lá como Hernani Brocador, um jogador que não tem recursos técnicos possíveis aí. Então, tá certíssimo ir atrás de atacante, já é uma coisa que vem de longe. Essa liberação ainda tem um risco do Sporting de Portugal. O Sporting não estava aceitando aí a parcelamento, o Sporting quer parcelar, aquela coisa toda. Existe uma grana que o Sporting tem direito a essas placas, né, do estádio que fica ao redor do campo, e o Sporting meio que não segurou a grana, deixou a grana, e aí pediu para a CBF ser fiador e essa grana não vir para o Sport com relação a essa história. Parece que já foi contra o Oleiros, né, essa história aí, mas tem também, por esse caminho aí, contra o Sporting, com o Sporting de Portugal. Com relação à lateral, o Patrick sozinho já não está dando mais conta, porque é humano, já tem uma certa idade. Cansa, cara, que é isso, tu é doido, 2 jogos por semana, agora não, que está sendo 1, mas cansa a idade, essa coisa toda, e precisa de uma reserva. Precisa, inclusive, alguém para que ele se... Não que ele precise, mas de alguém que o ser humano é sempre bom ter. Uma concorrência, né, para mexer com ele, para ter um ponto, e desse ponto aqui eu tomar como base e desenvolver seu trabalho. Acho que precisa de um jogador que chegue, é claro, talvez não dê pelo bolso, mas um jogador que chegue para disputar posição, seria o ideal. Porque estimula o titular atual a correr mais, a treinar mais, se dedicar mais, né, primar mais nas jogadas. Mas não sei se vem, a grana é pouca, pode contratar, mas a grana é pouca, né? Quando o Sport vai atrás de base de outro time, como o Flamengo, pode ser qualquer time, pô, não tem base aqui, base por base eu uso a minha base, por que eu vou usar a base dos outros? Então,
Quando chega nesse ponto, a gente vê que tem pouca, né, pouca água nesse lugar aí, nesse buraco. Exatamente, Alessandro. Eu sempre imaginei um planejamento que você tem 2 laterais fixos e um da base que você tem condições de utilizar. Na esquerda, o Sport está aí agora com o Sander, Juba e o Júnior Tavares. Na direita, estava com o Patrick, o Raul Prata estava lesionado. Tinha o Everton, né, na direita, que tava jogando na base, fiz alguns jogos dele aí na Copa do Brasil Sub-20, no Campeonato Brasileiro Sub-20 também, mas ele tinha voltado para o profissional, mas sequer entrou aí o Everton, né, e o Rafael tinha sido vendido aí para a equipe do Cruzeiro. Então a lateral direita, mesmo com a volta aí do Raul Prata, que vai para o banco no jogo desta noite, ainda precisa de pelo menos mais um. Simplesmente coloque o Everton, né, que vinha jogando na base, mas que coloque o cara para jogar, se ele sim tiver condições. Né, porque infelizmente quando o Juba tá jogando aí, o Sport tá sentindo sim que ainda é um garoto que tá mostrando que não tem essa condição de jogar algumas partidas da Série A. É o jogo quebra cachaça e quebra final de semana de todo mundo. 9 horas da noite, um sábado, pelo amor de Deus. Por falar Vai ter nisso, muito torcedor assistindo já no grau, viu? Imagina, haja coração. Por falar nisso, vamos começar então o pré-jogo, literalmente? Vamos embora para esse pré-jogo entre Sport e Atlético Mineiro. Eu geralmente começo sempre com o time mandante, né? Faço aquela coisa, mas hoje eu vou começar com o Sport mesmo, atuando lá no estádio Mineirão contra o Atlético. Hoje vai ser o 13º jogo do Jair Ventura no comando do Sport. Até aqui são 5 vitórias, 1 empate e 6 derrotas. O Sport ao todo na temporada está com 39 jogos e um número bem triste, né, digamos assim, porque uma temporada que tem Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, você não pode ter 13 vitórias apenas em 39 jogos, né? São mais 12 empates e 14 derrotas. Até aqui o Sport fez 46 gols e sofreu 44. O Sport começa essa rodada na 12ª colocação, com 20 pontos em 15 jogos. O Sport estacionou aí nos 20 pontos. Está com 6 vitórias, 2 empates e 7 derrotas. Na Série A marcou 15 gols e sofreu 19. Para o jogo de hoje, os desfalques do Sport são Marcão e Maidana, que eles estão suspensos pelo 3º cartão amarelo. Maidana até era esperado, porque o Iago Maidana pertence ao Atlético Mineiro, então meio que para zerar os cartões, né, já não ia jogar de uma forma ou de outra, recebeu o 3º cartão amarelo contra o Bragantino. E aí junto a ele tem o Marcão também, que está suspenso para esse jogo. Quem continua lesionado aí, que o torcedor do Sport já decorou, sem dúvida nenhuma, nos últimos pré-jogos, foi o Sander, Betinho, Maxwell e Ale Santos. Ale Santos que nem foi para um banco de reservas nessa Série A, né? Fator curioso aí para esse jovem que subiu da categoria de base do Sport. E hoje, como eu já citei aqui, o Raul Prata volta a ser relacionado há praticamente 3 meses depois, viu? Ele fez uma cirurgia no joelho aí, o Raul Prata, e entrou em campo pela última vez no hexagonal ainda, no quadrangular do rebaixamento, perdão, no dia 1 de agosto. A provável escalação do Sport para essa partida de hoje, você vai ver aí embaixo da tela, o Luan Poli no gol, Patrick na direita, a zaga, Adrielson, Chico, e na esquerda eu coloco o Luciano Juba, mas com parêntese, obviamente, para o Júnior Tavares. Eu já iria de Júnior Tavares, porque para mim é deixar um lado esquerdo muito inseguro com Juba e Chico. Não tem condição física ainda, né? É por isso aí, né? Mas eu imagino que pelo menos uns 60 minutos já deve dar para jogar, né? Já entrou aí para jogar 15, 20 minutos, então tá na hora de aguentar pelo menos mais de um tempo que eu espero aí do Júnior Tavares. No meio campo, sem o Marcão, deve ser o Ronaldo Henrique. Até bota um parêntese também para o Márcio Araújo, né? Que pode fazer a sua estreia. Tu iria de Márcio Araújo ou de Ronaldo? Tu iria? Difícil, eu vou te dizer. Tu irias. Em segunda pessoa, né? Tu irias. Então, admito a você que o Ronaldo não vem fazendo uma Série A ruim, pelo menos nos jogos que ele estava. Mas eu não consigo confiar no Ronaldo, ainda mais para um jogo contra um time que ataca o tempo inteiro. Acho que se o Ronaldo começar como titular, com 20 minutos ele já vai estar amarelado e vai ser aquela coisa,
Se o Ronaldo fizer mais uma falta dura, é expulso e prejudica o time, porque o Ronaldo às vezes chega muito forte, sem necessidade. Então acho que na pilha do jogo hoje, talvez fosse até melhor o Márcio Araújo, que é outro jogador que o torcedor do Sport não confia também porque não viu jogando, né? A verdade é essa, e também por tudo que já foi falado do Márcio Araújo na sua época de Flamengo. Mas ainda assim, entre Márcio Araújo e Ronaldo, eu ficaria com o Ronaldo para esse jogo, porque eu acho que precisa de alguém mais defensivo. Márcio Araújo é primeiro volante, mas o Ronaldo, por mais que chegue mais forte, faça mais faltas, é um cara que trabalha um pouquinho mais próximo da zaga. Então acho que para defender um pouquinho mais tem que ter o Ronaldo no jogo de hoje. Pode até que o Jair Ventura faça uma mudança na partida, coloque até o Márcio Araújo junto com o Ronaldo, Ricardinho e Lucas Mugni. Acho que seria muito difícil, mas é uma possibilidade, né? Se ele quiser jogar mais defensivo. Mas na provável escalação fica sendo Ronaldo e Ricardinho, aí os dois volantes, mas na frente Lucas Mugni, Thiago Neves e Marquinhos aí fechando os 3 meias atacantes, com o Leandro Bárcia aí como atacante no lugar do Hernani, né? O Bárcia que já foi titular no último jogo. Teve uma atuação bem tímida, viu? Espero hoje vê-lo mais participativo do jogo aí como esse camisa, entre aspas, 9, né? Ele é o 11, mas ele vai fazer o papel de centroavante no jogo de hoje. Podemos ir para o Atlético Mineiro? Quer completar alguma coisa do esporte aqui ainda, Alessandro? Não, você falou tudo aí. As interrogações não, os comentários a gente já fez parênteses. aí. Os parênteses aí eu já perguntei para você com relação ao time. Simbora. O Atlético Mineiro do Jorge Sampaoli, sempre fico na dúvida em dizer Sampaoli, enfim, como o torcedor queira, como o torcedor preferir. Mas ele não começou a temporada no Atlético, né? Vale lembrar que ele só chegou no dia 1 de março, quando ele substituiu o venezuelano Rafael Dudamel. O começo de temporada do Atlético foi bem conturbado, né? Porque o Dudamel venezuelano veio, estava treinando a seleção da Venezuela na época, saiu para treinar o Atlético e quando veio aqui para o Brasil, passou apenas 10 jogos no time de Minas Gerais. Isso porque foi eliminado na primeira fase da Copa Sul-Americana e eliminado na segunda fase da Copa do Brasil para o Afogados, né? Aqui de Pernambuco, naquela classificação histórica do Afogados nos pênaltis. Com o Sampaoli, são 22 jogos, 15 vitórias, 2 empates e 5 derrotas da equipe do Atlético Mineiro. O time marcou 45 gols, que é uma média de 2 gols por jogo, desde que o argentino chegou, e sofreu 23, o que é uma média aí também de um time que sofre praticamente 1 gol por jogo. Ao todo, nessa temporada, são 35 jogos, com 21 vitórias, 7 empates e 7 derrotas. O Galo anotou 63 gols, 63, e sofreu 34. Além de ter sido eliminado na primeira fase da Sul-Americana e na segunda fase da Copa do Brasil, o time se sagrou campeão mineiro, né? A situação lá do seu rival Cruzeiro não é das melhores, então o Galo tira proveito disso para ganhar mais um título estadual. Nessa Série A, o time começa a rodada hoje em terceiro, com 31 pontos em 16 jogos, tá? Com um jogo a menos aí do que os rivais, uma partida que foi adiada contra o Atlético Paranaense na 7ª rodada. O Atlético já anotou 31 gols nesse campeonato e sofreu 20. O melhor ataque da competição. Então chama a atenção aí esse ataque do Atlético Mineiro, que só em um jogo, Alessandro, jogo dos 16 que atuou, não marcou gol nesse campeonato. Contra a pior defesa do Sport, né? Não, foi contra... Não. A do Sport tá com a pior defesa, né? Eu vou até conferir, Alessandro, porque fazia tempo que eu não fazia pré-jogo, mas eu vou até conferir. A gente comentou essa defesa, uma das piores defesas do Sport. Isso. É a pior defesa junto com a do Corinthians, porque teve o jogo do Corinthians no meio da semana, o Corinthians já levou 26 gols. Não, o Goiás é a pior defesa, o Goiás tem 28, o Sport é a segunda pior defesa aí, junto com a equipe. Mas é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Ganha nada de pé. Exatamente. Tá no caldo. Pois é. Então o Atlético só não balançou as redes em um jogo nessa Série A, que foi contra o Inter, no começo do campeonato, quando perdeu por 1-0 lá no Rio Grande do Sul. O resto, todos os jogos, até os que perdeu, fez pelo menos um gol. Pior de tudo, quando você olha para esse time do Atlético, é que o time tem apenas um desfalque, e é um desfalque que já vem sem jogar desde o começo do campeonato, que é o Diego Tardelli.
nem sequer estreou aí na Série A o atacante do Atlético Mineiro. Então ele continua sendo desfalque aí do Sampaoli. E tem uma novidade o Atlético para o jogo de hoje, que é o Matias Zaratio, que ele está regularizado, foi um jogador que veio do Racing, da Argentina, tem só 22 anos. Esse nome deve jogar muito. Matias, o quê? Zaratio. Minha Nossa Senhora. Zaratio. Deve voar, não é jogar não, voar. A gente espera que não, né, Alessandro? A gente espera que não. Ele foi contratado aí junto ao Racing para uma transação milionária, tá nos recordes aí de contratação da equipe do Atlético Mineiro, e já falam que ele pode ser titular hoje. Eu descarto completamente, viu, Alessandro? Porque ele não faz uma partida oficial desde março. Então, na minha visão, não tem como esse cara estar voando para começar o jogo hoje já como titular. A provável escalação do Atlético Mineiro para o jogo é o Everson, goleiro. Na direita tem a dúvida entre o Guga e o Mariano, dois ótimos laterais. A zaga, Hever ou Igor Rabelo e Júnior Alonso e o Guilherme Arana na esquerda. Meio campo tem Jair, Alan Franco e Natan ou Matias Zaratio. E na frente, Iago Savarino, Keno e o Eduardo Sacha. Esse é o time do Atlético Mineiro, que tem esse lado esquerdo aí muito forte, né, com o Guilherme Arana e o Keno. Posso passar a arbitragem também do jogo aqui, né? Que é o Paulo Roberto Alves de Júnior, do Paraná. E ele vai ser auxiliado pelo Rafael Trombeta, também do Paraná, e o Vitor Hugo Amazu dos Santos. O árbitro de vídeo do jogo de hoje é o Weber Roberto Lopes aí, que vai ser o cara que vai ficar lá para auxiliar o VAR, né? Ser o homem aí que vê alguma coisa que o árbitro não pôde notar. Pois é, querido. Vamos. O que resta agora? Torcer, esperar a partida. Se vier o empate, que a gente espera, pelo menos não, a gente espera o empate e comemorar. Se não vier, tá na conta, né? Aliás, não tá na conta essa partida contra o Galo Mineiro, né? O Galo velho de guerra aí. Mas enfim, vamos embora. É um time muito forte. Um time fortíssimo, mas como o Bruno Tostes falou hoje, né? Não tem jogo fácil, né? Mas dentro do contexto da gente, de campeonato brasileiro do esporte, essa partida, o torcedor tem que ficar aguardando na sua aí, porque não dá para esperar a vitória hoje, não. Dá para... sonho. Sonhar é normal, mas não dá. Eu não imagino. Assim como eu falei com o Internacional, eu não espero vitória contra o Galo Mineiro, não. Não espero. Pois é, eu acho que é um time muito forte ofensivamente e eu não vejo a zaga do Sport conseguindo segurar. O lado esquerdo com Arana e Keno, a intensidade que o Atlético Mineiro joga... É um time realmente protagonista aí na briga pelo título. Agora também em contraponto dá muito espaço, viu? Porque é um time que geralmente deixa o adversário criar boas oportunidades. Vai que o Sport tá num dia inspirado aí, mas que, sei lá, leve 2 gols e consiga fazer também uns 2 para sair pelo menos com empate. Agora admito que eu tô longe de estar confiante para essa partida. Tá bom, meu querido, vamos embora. Vamos aguardar. Segunda-feira a gente volta com um Bom Dia Rubro Negro. Programação normal e aguardar. Expectativa grande pelo esporte e tudo, como diria o Rubro Negro, e surfando karmas, ó, minha camisa aqui, surfando karmas e DNA. Essa é a ideia. É um karma. O jogo de hoje é um karma a ser encarado nessa vida. Simbora, né? Valeu, Bruno. Valeu, Alessandro. Bom final de semana para você e para toda a torcida do esporte. Para todos nós. Vamos embora. Um abraço, galera. Beijo para quem foi de beijo e abraço para quem foi de abraço.